Olá, bem-vindo ao podcast Literalmente, o podcast de quem está desesperado sem bolsa do CNPq. Você tá sem bolsa, Gabriel? Não estou fazendo pesquisa científica nesse momento. Você não está mamando nas tetas do governo? Não estou fazendo balbúrdia com a... Nosso podcast não é favorecido pela Lei Rouanet? Não estamos na Lei Rouanet. Então... Caraca, né? A gente tá disseminando cultura aí, porque não tem um rico empresário aí querendo patrocinar a gente. Não tem mesmo, bem que podia. Quem quiser, fique à vontade. Bem, nessa semana aqui o nosso ótimo governo federal anunciou o corte de 5.800 bolsas para economizar a fortuna de 37,8 milhões. A gente resolveu falar de ciência. Não que a gente seja expert nesse assunto, né? Nem perto disso, mas a gente... Bom, eu pelo menos costumo me aventurar nas intempéries dos números de vez em quando e do espaço. Bem, tem um número aqui para você. Enquanto o governo aí diz que vai economizar 37,8 milhões, nessa semana a Mega Sena foi sorteada e o prêmio era de 72 milhões. Ou seja, a pessoa que ganha a Mega Sena aí podia fazer esse favor de bancar as pesquisas científicas aí, as bolsas, né? Bancar metade, né? Metade do dinheiro. Ainda sobrava metade do dinheiro aí pra, enfim, comprar aquela cobertura no Leblon que você tanto quer. Bom, fica a nossa promessa aqui então de que se a gente ganhar na Mega Sena, a gente doa uma parte para a pesquisa no Brasil. Aliás, isso aí já era algo que eu faria, não por conta do Bolsonaro. Mas eu... Sim, mas seria para aumentar a pesquisa, né? Não para manter. Sim, para aumentar, exatamente. Aliás, quem fez isso foi o Raduan Nassar, né? Raduan Nassar doou parte de uma fazenda dele no interior de São Paulo para a Universidade... Acho que para a Universidade Federal de São Carlos, né? Isso acho que foi em 2000. Foi acho que um ano antes dele ganhar o Prêmio Camões, quando deu aquela polêmica lá com Roberto Freire... que o Roberto Freire foi levantar o dedo para ele lá na premiação, que ele falou mal do governo e tal. Então, assim, antes de criticar o Raduan Nassar, faça que nem ele. Doe seu terreno para uma universidade. É um abnegado. Então vamos. Quem começa? Bem, eu vou começar aqui, Rafael, já que a gente deve falar mais do meu livro, e eu vou começar citando Olavo de Carvalho. Pode ser? Pode. Se for para falar mal, pode. Tweet de Olavo de Carvalho. Carl Sagan e Neil deGrasse Tyson não são, em caixa alta, fontes confiáveis em assuntos científicos. Viu, Rafael? Ele indica alguma fonte, não? Não. Ele mesmo, provavelmente. Né? Que pena. Astrólogo proctologista. Então, seguindo a dica aí do Olavão, eu li O Mundo Assombrado pelos Demônios, livro de Carl Sagan. Boa, esse eu nunca li. Bem, ele fala de vários assuntos nesse livro, né? Até é difícil entender qual é o elo que liga tudo, mas ele começa falando de uma defesa da ciência e da democracia, né? Ele acredita que o ambiente democrático é o melhor ambiente para o desenvolvimento da ciência, né? À toa que durante a Idade Média a ciência praticamente não andou, né? Uhum. Só ali no Renascimento que começaram os estudos, né? Inclusive... por exemplo, Galileu, Kepler, essa galera aí, Da Vinci. E, enfim, ele vai defender muito a ciência, de que a ciência, apesar dos erros, são os próprios cientistas que encontram os erros da ciência, que é a ciência que consegue descrever o mundo melhor. E ele faz muito um ataque ao que ele chama de pseudociência, né? Como a própria astrologia aí do nosso Olavo. Do nosso querido Olavo de Carvalho. Ele fala muito mal de astrologia, de que é uma coisa sem nenhuma base científica, uma mera crença, né? E ele também fala muito sobre a questão de divulgação da ciência, né? Então, a gente lembra, por exemplo, que ele fez a série Cosmos, né? Uhum. Que ele falava sobre astronomia, né? Ele foi colunista de uma revista, a Parade, né? Ele fez várias coisas. Aliás, só um parêntese aqui, série Cosmos, que se não me engano... tá no YouTube, é só colocar Cosmos, Carl Sagan, que você acha no YouTube, são 12 episódios. Se não me engano, já no primeiro, os idiotas aí que defendem que a Terra é plana, o Carl Sagan explica como
na época lá do... Não sei se na época do Parmênides, é muito antes de Cristo. Um cientista da época já prova que a Terra é redonda. Então, e na época o cara consegue, por um cálculo lá que ele descobre, chegar ao tamanho da circunferência da Terra. Na verdade, ele conta essa história no livro. Ah, ele conta nesse também? Conta. Foi um filósofo grego chamado Ptolomeu. Isso. Porque na Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, se você era rico, você era dono de escravos, você podia se dar o luxo de não fazer nada, ficar só pensando o dia inteiro, né? Então ele percebeu como, ao longo do ano, né, das estações do ano, o sol batia em posições diferentes, lá na árvore, enfim, na parede da casa dele, enfim, essas coisas, né? Exato. E aí ele fez os cálculos e depois de várias hipóteses ele chegou a essa conclusão de que a Terra devia ser redonda e ele quase acertou o raio, né, o diâmetro da Terra. Sim, acho que ele ultrapassa. Ele errou por questão de 10%. É um erro. Que, aliás, a ciência é algo que não necessariamente está certa, né? Mas as probabilidades dizem que aquilo ali é o mais próximo da verdade. Então. O Carl Sagan não explica por que ele errou, mas eu acredito que sejam por duas questões, né? Primeiro, que ele achava que a Terra estava fixa e o Sol que girava em torno da Terra. Uhum. E segundo, que os gregos achavam que as órbitas eram todas circulares, né? E na verdade não é um círculo perfeito, não. Exato. O movimento da Terra ao redor do Sol. E aí talvez seja esse o motivo de ele ter errado a conta, mas errou por pouco. É isso. Isso no século II, né? Ou seja, 100 anos depois da morte de Jesus, o cara já estava descobrindo que a Terra era redonda. Então foi século II, eu falei que era antes de Cristo, não, mas é um pouco depois, então. Século II, que vai do ano 101 ao ano 200. Então, enfim, aí justamente ele fala sobre essas coisas, ele fala também que faz muitas palestras em escolas, né? Uhum. E, enfim, ele tenta combater muito o que ele chama de analfabetismo científico, mas ele não define bem o que é esse conceito. Eu não entendi o que é analfabetismo científico na opinião dele. Talvez porque você seja analfabeto. Um analfabeto científico. Mas ele dá uma pista quando ele cita aqui numa pesquisa, que ele fala lá, o livro é de 1995, esse é um detalhe importante, né? Que o livro é de 95, não é atual. E, obviamente, tem muitos erros, né? Então... Não, e tem coisas que estão... já foram atualizadas. Estão defasadas. Já, por exemplo, ele não fala de internet, né? Por exemplo, ele fala assim, se o pai tem uma dúvida, se o filho faz uma pergunta que o pai não sabe responder, o pai devia pesquisar junto com o filho numa enciclopédia. Quer dizer, quem é que hoje é pesquisar numa enciclopédia? Sim. Mas ele dá uma pista do que ele considera analfabetismo científico, Rafael, quando ele cita que metade dos americanos não sabe que a Terra gira em torno do Sol e que esse movimento demora justamente um ano. Então, enfim, isso é realmente uma coisa básica, né, sobre ciência, que eu acho que todo mundo deveria saber, mas metade das pessoas nos Estados Unidos, em 95, não sabia. Não sabia. Hoje talvez mais. Hoje talvez mais, né? No Brasil, com certeza, esse número deve estar meio louco aí. E ele bate muito na questão, e eu concordo, de que é justamente esse analfabetismo que permite que persistam essas crendices, né? Terraplanistas existem. Então, por exemplo, se uma pessoa não sabe que a Terra gira em torno do Sol e que isso dura um ano, ela está propensa a acreditar nessas coisas de Terra plana, por exemplo. Exato. O que é inacreditável. Agora a teoria da Terra plana... e a teoria da Terra plana não explica por que existe verão, outono e inverno. Primavera. Eu vou ler um trecho aqui para você, Gabriel. Como eu vou falar de mais de um livro, não vou necessariamente ficar focando num. Eu vou ler um trecho aqui de um, porque a gente está falando de Terra plana, de algo que aconteceu também na época da Grécia Antiga. Esse livro é do Marcelo Gleiser, o brasileiro que dá aula lá na Dartmouth University nos Estados Unidos e que ganhou o prêmio Templeton agora, que é um prêmio de espiritualidade, religiosidade, já foi vencido pelo Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, um monte de gente conhecida. Ele ganhou agora, o que dá uma bolsa de, acho que mais de $1 milhão, sei lá, para ele investir em ciência, né? Ele fala aqui: após Tales, encontramos Anaximandro, também de Mileto,
aproximadamente 14 anos mais jovem. Anaximandro levou as ideias de Tales a um nível de sofisticação mais elevado, postulando que o universo era eterno e infinito em extensão e seu centro era ocupado pela Terra, a qual atribuiu uma forma cilíndrica. Ou seja, por mais que o Anaximandro não soubesse lá no século... Na época ali, em torno da época de Cristo, não sei exatamente se um pouco antes ou depois, por mais que ele não soubesse que o Sol fosse o centro do nosso sistema, ele já sabia que a Terra tinha um formato cilíndrico. Ou seja, é algo que já é sabido há muito tempo, né? Então não tenho que perder tempo discutindo sobre esse tipo de coisa. Acho que isso... Está aqui na Wikipédia Anaximandro, viu? Pesquisei na enciclopédia seguindo a... De que ano que ele é? Ele nasceu em 610 a.C. e morreu em 546 a.C. Ou seja, é bem antes de Cristo, né? Então, não sejam idiotas. Acho que esse podcast pode se chamar A Terra Não é Plana, porque é tão óbvio que em 2600 anos atrás já se sabia que ela tinha um formato arredondado. Então, só para deixar isso bem claro. Certo. Agora, voltando para o Carl Sagan, tem uma característica desse livro que eu achei engraçada. Assim, né? Ele passa umas 100, 150 páginas, mais ou menos, falando da questão de possibilidades de vidas extraterrestres visitarem a Terra, questão de OVNI, de vida em outros planetas, de abdução alienígena. Ele fala muito sobre esse assunto. E aí eu achei estranho a princípio, mas depois, lembrando de novo que esse livro é de 95, cara, esse assunto estava muito em voga, assim, né? Tem uma gíria paulista que eu gosto boa, que é o fervo, né? Esse assunto estava no fervo aí em 95, cara, muito grande. E se não me engano, 96 é o ET de Varginha, não foi? Então, eu notei algumas coisas aqui que tem a ver com isso, da década de 90. Nos Estados Unidos saiu, por exemplo, os filmes Independence Day, que o Will Smith derrota alienígenas. Saiu o filme Men in Black, que o Will Smith combate alienígenas e prende alienígenas. Saiu o filme Marte Ataca, que o Jack Nicholson era o presidente dos Estados Unidos. O segundo presidente mais louco dos Estados Unidos depois do Trump. Saiu o filme Armageddon, que Bruce Willis é um petroleiro que vai perfurar um meteoro junto com Ben Affleck. E também Pacto Profundo, que é a mesma ideia, só que de outra produtora. E o Morgan Freeman era presidente dos Estados Unidos. O primeiro presidente negro dos Estados Unidos antes do Obama. E tem o Contato também, que é baseado no livro do Carl Sagan, que se não me engano é de 97, com a Michelle Pfeiffer. Com a Michelle Pfeiffer? Não, Jodie Foster? Jodie Foster, eu confundo as duas. Eu tinha esquecido desse. E no Brasil teve o ET de Varginha, teve um Globo Repórter sobre abdução. Você imagina isso, um Globo Repórter, sexta-feira à noite, sobre abdução alienígena? Teve isso na década de 90. Meu Deus. E teve, claro, sem esquecer, a dupla ET e Rodolfo. Diretamente do Domingo Legal do Gugu. O ET que já até morreu, né? Para a sua casa. Mas, enfim, era um assunto muito bombado em 95. Esse negócio, na década de 90 em geral. Tem bastante filme, assim, ficção científica. Tem aquele filme Sinais também, com o Mel Gibson. Esse acho que é um pouco depois, né? Esse já é dos anos 2000. Mas tem Tropas Estelares, tem, acho que Independence Day, não sei se citou Independence Day. Independence Day também é dessa época. Citei, foi o primeiro. Acho que é 96. 96. E, enfim, o Carl Sagan fala também da questão dos desenhos nas plantações, né? Fala que eram dois jovens de Wiltshire, na Inglaterra, fica ali na fronteira com o País de Gales, que faziam os desenhos. Eles mostravam como que eles faziam depois que eles foram descobertos. Interessante. Enfim, era isso que eu tinha que falar sobre O Mundo Assombrado pelos Demônios, livro do Carl Sagan, né? Eu li dele o Cosmos, que é bem interessante, mas aconselho a ver a série. É melhor que o livro, né? Porque basicamente é o livro, só que com visual, né? Então fica mais interessante. O Cosmos tem um remake na Netflix, né? Com o Neil deGrasse Tyson. Com o Neil deGrasse Tyson, tem.
É interessante também, eu vi com ele também, não vi todos os episódios não, porque a do Carl Sagan é melhor. Bom, eu li alguns livros aqui de ciência também. Um é esse do Marcelo Gleiser, que eu citei esse trecho agora há pouco, que foi lançado em 97, na época ganhou até o prêmio Jabuti, vendeu igual água. Acho que tem mais de 70 mil exemplares vendidos, e para um livro de ciência isso é algo inacreditável, né? No Brasil ainda. No Brasil ainda, um livro com 70 mil exemplares vendidos no Brasil já é algo inacreditável. Ele faz um estudo sobre a origem do universo e fala muito sobre religião, Grécia Antiga, vai passando também por todos os estudos que foram feitos por cientistas ao longo do tempo. Então ele fala desse Anaximandro que eu falei, de Tales de Mileto, de Platão, de Aristóteles, de Copérnico, do Galileu, e é interessante ver como as ideias foram mudando e como algumas pessoas foram tendo coragem de fazer coisas, às vezes simples, que outras não fizeram. O Galileu, por exemplo, o telescópio foi inventado em 1500 e pouco por um holandês, se não me engano, Constantin Huygens, não sei falar o nome dele em holandês, mas o Galileu foi o primeiro a pegar o telescópio e apontar para cima, para observar os planetas. Então, às vezes... Só por curiosidade, o telescópio então foi inventado para olhar para onde? Então, acho que talvez para olhar para a casa dos outros. Mas o Galileu foi o primeiro a ter essa ideia de observar os planetas e começar a estudar em cima disso. Então, ele fala um pouco também dessa criatividade mesmo, né, de algumas pessoas de irem atrás de estudos. É um livro fácil de ler, obviamente tem alguns conhecimentos assim básicos de ciência que você tem que saber, como a Terra é redonda, o ano tem 365 dias, que é o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol. Mas é muito fácil. E o Gleiser ganhou esse prêmio agora há pouco tempo, por conta ele tem um trabalho com espiritualidade muito forte, ele tem alguns livros, ele tem vários livros lançados, e um outro livro interessante dele é o Harmonia do Mundo, que ele fala muito sobre o Kepler. Quem descobre que o movimento da Terra em torno do Sol é elíptico, e o Kepler, que tem uma história curiosa, de mistério na vida dele. Ele é acusado de matar o Tycho Brahe, que era um outro cientista matemático da época dele, que é meio que quem chamou o Kepler para trabalhar com ele. E esse cara morre misteriosamente depois de uma festa, que dizem que ele fica muito tempo sentado na mesa sem ir ao banheiro, depois ele tem um problema no estômago, na barriga, e morre. Então dizem que ele foi envenenado, foi encontrado vestígio se não me engano, de mercúrio no cabelo dele, tempos depois. Então tem uma galera que lançou livro sobre isso, tem até um livro Intriga Cósmica, que conta um pouco dessa história. Mas o livro do Marcelo Gleiser é um livro bem, bem fácil assim, para quem gosta de ciência, mas não é cientista. Que às vezes você lê um livro técnico, se você for ler um livro do Newton, por exemplo, não vai entender porra nenhuma, provavelmente, se tu não estudou ótica, não estudou mecânica. Mas esse dá para entender. Por outro lado, é um livro que foi criticado por uma galera da ciência, porque fala que não é bem ali como ele conta, que ele distorce algumas coisas. Tem um físico da Unicamp que, na época do lançamento desse livro, A Dança do Universo, ele escreveu alguns artigos para criticar o Marcelo Gleiser, mas enfim, aí também vai da opinião de cada um, mas eu indico. O outro livro que eu li recentemente e que também, eu confesso que eu não sei se já lançou no Brasil, é o do Michio Kaku, M-I-C-H-I-O Kaku, com K. Se chama O Futuro da Humanidade. Michio Kaku também é um físico, ele é um físico teórico da Universidade de Nova York. Ele é um pouco polêmico porque ele lança umas ideias assim meio loucas e não necessariamente tudo faz muito sentido. O próprio Marcelo Gleiser é um dos que não levam ele muito a sério assim. Ele
ele é muito mais midiático, como o Neil deGrasse Tyson, do que alguém que fala coisas que podem ser reais mesmo, né? Inclusive esse livro dele, O Futuro da Humanidade, ele traça algumas probabilidades que podem acontecer no futuro. O Rafael, só para informar aqui, o livro O Futuro da Humanidade já está publicado aqui no Brasil. Já está? Planeta. Boa. Isso. Uma das coisas que ele fala é a de minerar os céus, que no futuro existe a possibilidade da gente provocar um desvio dos asteroides ou para a Lua ou mesmo para a Terra para conseguir pegar os minerais que tem nos asteroides, porque isso tem um valor financeiro enorme, é como garimpo, é o garimpo de asteroides. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Ele acha possível o filme Armagedon, então. Exato. A gente vai pegar um minerador, vai treinar ele durante o tempo e vai mandar ele para cima de um asteroide. Ele fala isso aqui, ó. Dos cerca de 16 mil asteroides considerados objetos próximos da Terra, os astrônomos já elaboraram a sua própria lista de 12 candidatos ideais para serem capturados. Os cálculos mostraram que esses 12 asteroides, com diâmetros que variam entre 3 e 21 metros, podem ser atraídos para a órbita lunar ou terrestre graças a um pequeno desvio de suas trajetórias. Ou seja, segundo ele, é possível desviar um asteroide para que ele caia provavelmente na Lua, né? Acredito que seja menos perigoso do que na Terra. Mas aí ele vai alterar o... Imagina que se você jogar um asteroide na Lua, você vai mudar a rotação da Lua. Acho que não, porque esses asteroides são pequenos, né? Segundo ele fala aqui, eles têm entre 3 e 21 metros de diâmetro, ou seja, não é nada muito gigantesco, né? Porque a gente imagina... é japonês, né? Ele é americano, mas de origem japonesa. Ah, sim. Então por isso que ele não tá nem aí pro Japão. Porque vai que ele muda as marés aí por causa da rotação da translação da Lua em torno da Terra, né? Não, é muito louco. Aí muda as marés, uma maré vai lá, inunda o Japão e provoca lá, acaba o Japão. Não, é muito louco pensar nessa possibilidade, porque ele fala aqui, depois de fazer um levantamento pormenorizado da superfície, isso é a sonda já no asteroide. A sonda desceria e utilizaria ganchos do tipo de pinças para agarrar uma rocha de grandes dimensões. Em seguida, levantaria a voo em direção à Lua, arrastando consigo o objeto preso a uma corrente. Ou seja, é algo bem mecânico mesmo, né? Não é tipo um sopro ou alguma coisa. É simplesmente pegar o... Ele diz aqui que em julho de 2015, um desses asteroides passou a cerca de 1,6 milhões de quilômetros da Terra, mais ou menos 4 vezes a distância da Terra à Lua. Ele tinha aproximadamente 900 metros de diâmetro, esse é um maior, né? E calcula-se que tivesse no seu núcleo 90 milhões de toneladas de platina. Sabe quanto vale isso? 5,4 bilhões de dólares. Ou seja, tenho certeza que se isso for possível, Elon Musk, Jeff Bezos e companhia vão correr atrás, porque falou em dinheiro, essa galera se anima. Com certeza. É isso. Eu achei bem louco isso aí, cara. Achei bem responsável. É muito louco e responsável, pelo menos pra gente que não tá acostumado a ver um asteroide cair do lado de casa, né? Porque espero que caia na água, né? E que não cause uma onda muito grande. É isso. O outro livro que eu tenho para indicar é o 7 breves lições de física, do físico italiano Carlo Rovelli. Ele fala sobre 7 assuntos básicos para entender a física, fala sobre a teoria da relatividade do Einstein, fala sobre física quântica, sobre cosmos, partículas, fala sobre a Terra, fala sobre a gente. E é um livro curto, são 70 páginas, é extremamente interessante. E para terminar eu queria ler um trecho aqui do final que pode fazer também esse povo que acha que aquecimento global não existe, essas coisas, podem refletir um pouco em cima do que estão fazendo com a Terra e do que a Terra está se tornando.
Posso ler? Pode ler, vai lá. Julgo que a nossa espécie não durará muito tempo. Não parece ter o estofo das tartarugas que continuaram a existir semelhantes a si mesmas ao longo de centenas de milhões de anos, centenas de vezes mais do que a nossa existência. Pertencemos a um gênero de espécie de vida breve. Os nossos primos já se extinguiram todos, e nós causamos estragos. As alterações climáticas e ambientais que desencadeamos foram brutais e dificilmente nos pouparão. Para a Terra será uma pequena perturbação irrelevante, mas não me parece que escapemos incólumes. Tanto mais que a opinião pública e a política preferem ignorar os perigos que estamos a correr e enfiar a cabeça na areia. Somos talvez a única espécie na Terra ciente da inevitabilidade da nossa morte individual. Receio que em breve devamos tornar-nos também a espécie que verá conscientemente chegar ao seu próprio fim, ou pelo menos o fim da própria civilização. Como soubermos enfrentar, melhor ou pior, a nossa morte individual, assim enfrentaremos o colapso da nossa civilização. Não é muito diferente e não será, por certo, a primeira civilização a entrar em colapso. Ou seja, para os que acham que fogo na Amazônia, derretimento de calota polar, é algo que, isso acontece agora, daqui a pouco a gente consegue reverter. O que ele quer dizer aqui, ele falou, a Terra talvez consiga reverter, mas quem está nela pode ser que não consiga sobreviver a esses escândalos que fazem com ela, né? Então serve de... Bem, então é isso, né? Vamos ficando por aqui, encerrando esse episódio aí. Sobre ciência. Torcendo para que um de nós dois ganhe 72 milhões de reais na Mega Sena, para poder bancar as bolsas. Você consegue jogar na Mega Sena desde Portugal? Eu posso jogar na Euro Milhões, que me paga em euro e que multiplica por 4,5. Né? Aí, tá vendo? Melhor ainda. Bem, então é isso. Valeu, então. Um abraço a todos. Até a próxima. Abraço. Já tem livro pro próximo? Rapaz, eu tô com uma lista lá grande, mas eu tô pensando em ler Carta à Rainha Louca, novo livro de Maria Valéria Rezende, boa. que é uma das minhas escritoras preferidas. E acho que eu vou ler o livro dela aí. Beleza. Eu tô com o da Rachel Cusk, o esboço no Brasil, aqui em Portugal é A Contraluz, não sei por que o nome é tão diferente, mas faz parte de uma trilogia. Dependendo de quando a gente gravar, se eu conseguir, eu leio a trilogia inteira, que é também pelo Trânsito e o Kudos. Se eu conseguir, eu falo sobre a trilogia, não só sobre o esboço. O esboço já saiu aqui no... Já Todavia, né? Lançou no Brasil, pela Todavia. Bom, beleza então. Um abraço. Um abraço. Valeu.